CDB a 150% do CDI, Marcelo? Me conta isso. Bom, se você quer saber se esses títulos de renda fixa, 150% do DI, 130% do DI, se eles servem para você, o que você faz na sua carteira, se você já investe em título bancário, está na liquidez diária ou está na poupança do bancão, bom, esse vídeo é para você. Você vai entender tudo o que você deve fazer na tua carteira quando o assunto são títulos bancários e renda fixa. Então, aproveita a nossa vinheta para se inscrever aqui no nosso canal, deixar o like, já compartilhar seu conteúdo com aquele seu amigo que precisa investir melhor em títulos bancários. Fala, investidor, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal da Trax Investimentos. Estamos aqui de novo com o meu parceiro Lucas. Fala aí, Lucão, tudo bem? Beleza? O que a gente vai falar hoje, Marcelo? Hoje a gente vai falar de títulos bancários, como vocês já tiveram o spoiler aí no nosso início. Títulos bancários, que é essa classe tão importante, né, Lucas? Que se a pessoa está no banco, ou ela investe na poupança, ou provavelmente ela já investe um pouquinho melhor, ela está investindo nessa classe de títulos bancários. É lógico que a abordagem quando você vai para uma corretora ou para um shopping de investimentos, né, já é uma outra abordagem. A gente tem infinitas opções ali. Quando a gente está no banco, a gente tem um só emissor, e quando a gente está na corretora, a gente tem acesso a diversos emissores. Bom, então hoje a gente vai falar como funciona tudo isso. E é isso aí, Lucão. Tem algum posicionamento para começar o nosso vídeo aqui? Não, estou ansioso para tirar as dúvidas aí do pessoal que está assistindo a gente sobre essa classe de ativos, como você disse, é muito importante. Lucão, tá no nome, né? Títulos bancários. O que são títulos bancários? Conta um pouquinho. Tá no nome, todo mundo já deve saber, mas dá essa visão do consultor sobre os títulos bancários aí. Tá. Às vezes a gente brinca, né, Marcelo, que o óbvio precisa ser dito, né? Lógico. Então, um título de renda fixa bancária, o que é, né, pessoal? Sempre que a gente tem uma renda fixa, nós temos o lado credor da operação e o lado devedor. Perfeito. O credor, nesse caso, Marcelo, é o investidor. Então, quando você está colocando dinheiro ali na poupança do banco, seja num CDB, numa LCI ou LCA, que são todos títulos bancários, o investidor está cumprindo o papel de emprestar dinheiro ao banco e o banco acaba sendo o devedor dessa operação. Por que Isso que eu ia falar. Então, se tem o credor, o banco quer dizer que o banco deve para mim, é isso? Exato. É a hora do jogo virar, né, Marcelo? É a hora do investidor, né, do brasileiro, poder ganhar um pouco do banco também, né? A gente tem muito esse estigma de, poxa, o banco me cobra muitas taxas. Você pode colocar dinheiro nessas aplicações e ganhar taxas do banco, dado que são renda fixa. A gente já tem ali, né, como nós falamos nos outros vídeos, algumas características que pré-estabelecem a rentabilidade desses títulos. Com os bancários não é diferente. Então, renda fixa bancária, investidor emprestando dinheiro para o banco, recebendo uns juros como remuneração. Diferente do último vídeo que a gente falou de tesouro direto, né? Onde eu fui questionado ali pelo Lucas. Então, tesouro direto é o governo, a gente acabou nem falando nisso no vídeo passado, né? Mas colocando aqui, é o governo que deve para você. Sim. E no caso de títulos bancários, são os bancos ali que a gente empresta dinheiro para esses bancos, é isso? Perfeitamente. Certo. E por que renda fixa? Porque a gente empresta dinheiro, é uma taxa fixa, correto, Lucas? É alguma coisa que já foi pré-estabelecida. Seja um percentual de algum índice de mercado, por exemplo, um percentual da taxa Selic. Então, esse percentual ele já é pré-estabelecido. Exemplo, uma LCI a 97% do CDI, ela já é pré-estabelecida a 97% do CDI, por isso que ela é renda fixa. Aí nós temos outras maneiras de pré-estabelecer isso, atrelado à inflação, pré-fixado, CDI+. Nós já falamos um pouco desses índices nos primeiros vídeos. Show de bola. Então, renda fixa, para quem não sabe o que a gente está fazendo aqui, pessoal, isso aqui é uma série de renda fixa. Por isso que a gente vai fazer vários assuntos voltados para renda fixa. Tá? Então, títulos bancários provavelmente, junto com o Tesouro Direto ali, um dos mais importantes, né? Na verdade, todos são importantes, né? A gente acaba usando diversas classes dentro da renda fixa, diversas subclasses da renda fixa nas nossas carteiras, como Tesouro Direto, bancários, crédito privado. Exato. Bom, mas então vamos lá. Se a gente está falando aqui de montar uma carteira de investimentos já, para quem são os títulos bancários? Para qual tipo de investidor que eu uso um título bancário? Título bancário é só para investidor super conservador? Ou a gente acaba utilizando na carteira de investidores mais arrojados também, mais agressivos?
como que ele compõe ali uma carteira de investimentos, Lucas? Tá, perfeito. Bom, os títulos de renda fixa bancária, Marcelo, podem ser utilizados por todos os tipos de investidores. Claro que o investidor mais conservador ele vai acabar tendo uma proporção maior de renda fixa como um todo na carteira e a renda fixa bancária cumpre um papel importante. É válido a gente ressaltar também, Marcelo, que dentro dessa classe de ativo de renda fixa bancária você também tem perfis de instituições bancárias diferentes. Então, quando nós falamos assim, investidor conservador, investidor mais arrojado, você tem ali bancos que correm mais risco ao emprestar dinheiro, então, consequentemente, eles acabam oferecendo rentabilidades maiores nesses títulos bancários, mas porque oferecem um risco maior também. E você tem os bancos mais seguros, mais tradicionais, via de regra, costumam ser os mais sólidos, onde você costuma ter uma taxa um pouco menor, mas uma segurança maior. Ou seja, isso é válido também para o investidor analisar. Pô, eu sou mais arrojado, eu aceito tomar um pouco mais risco num banco um pouco mais arriscado porque ele me paga mais. Entendi que tem um pouco mais de risco na operação, mas vida que segue. Agora, mesmo os investidores mais arrojados, todo mundo tem uma parte de renda fixa na carteira, né, Marcelo? É muito raro, assim, eu acho que aqui na nossa consultoria nós não temos ninguém que tenha zero renda fixa na carteira. Você tem alguns clientes que têm uma exposição em renda fixa menor por serem mais arrojados, mas ainda tem um pouco. E às vezes é muito bom você ter no colchão de segurança da carteira mais arrojada, você ter um pedaço ali, 20%, 10%, 30%, de acordo com o perfil de cada um, mas garantindo uma rentabilidade mais tranquila dentro dessa classe de renda fixa bancária. Bacana. Até onde eu entendo, né, Lucas? Me corrija se eu estiver errado. Hoje aqui o nosso especialista é o Lucas. É, me corrija se eu estiver errado. A renda fixa, então, ela adiciona uma eficiência, ela vem para trazer uma eficiência na carteira de todo tipo de investidor. Uhum. Seja investidor conservador, ele tem uma parte ali em liquidez, em tesouro Selic, e ele quer ganhar em uma parcela que ele tem mais previsibilidade quando ele vai usar, né, que ele não vai precisar usar no curto prazo esse recurso, ele consegue então direcionar para títulos bancários, como você disse, às vezes um pouquinho mais arriscado, protegido pela FGC, mas um pouquinho mais arriscado, para ter ali uma composição de rentabilidade um pouquinho melhor na carteira dele, dado que esse investidor ele está provavelmente com muita liquidez na carteira dele, e essa liquidez, ela não... Quando a gente busca liquidez, é difícil a gente ganhar do CDI, né, Lucas? Sim. É isso. Vai geralmente acabar empatando, né? Quando a gente busca liquidez, a gente vai acabar falando em retornos equivalentes ao CDI. Às vezes, em algum fundo que tem um pouco de crédito privado dentro do fundo, você consegue ter uma rentabilidade ali ligeiramente acima do CDI, mas não tem muito como fugir. Deixa eu complementar, Marcelo, com um exemplo aqui para o nosso investidor. O índice Bovespa no mês passado, eu sei que a gente está falando de renda fixa aqui, pessoal, mas vai fazer sentido, tá? O índice Bovespa é a média das ações brasileiras. Teve uma queda no mês passado de mais de 3%. Então, na média, os investidores que tivessem todo o seu recurso em índice Bovespa, em ações, teriam perdido mais de 3%. Agora, imagina que esse mesmo investidor, por mais que ele seja arrojado, tenha ali um quarto da sua carteira, por exemplo, um terço da sua carteira, em renda fixa bancária, numa LCI, num CDB. Essa rentabilidade vai adicionar ao portfólio, ou seja, além de você tirar risco daquela parte que caiu, ele acrescenta uma rentabilidade. Então, isso suaviza movimentos, né, de mercado mais bruscos. Para quem tiver liquidez nesses ativos, eu estou vendo que você quer falar alguma coisa para complementar. Para quem tiver liquidez, ainda pode acabar servindo como uma reserva de oportunidade para aproveitar momentos de mercado. A gente sabe que todas as classes de ativos se comunicam, né, Marcelo? Sim. Então, por isso que às vezes a gente acaba usando outros tipos de investimentos para explicar uma classe. Não, bacana, porque você falou, se ele tiver 40%, já é pouco, né? Assim, já é pouco, porque, não, cara arrojado. Como a gente está falando de carteira aqui, vamos deixar bem claro que um cara muito arrojado, aqui para nós, uma carteira muito arrojada, ela tem o quê? 20% de bolsa aqui do Brasil, né, Lucas? Sim. E essa carteira ela vai vir composta ali com renda fixa em torno de 60% da carteira. Exato. Então a gente está falando de cálculos até maiores, vai ter dólar para compor, enfim. Exato. Tá, legal, Lucas. Você falou para qual perfil de investidores são os títulos bancários. Uhum. Fala uma coisa. Tem também, você falou de ser um investidor ele arrojado. Agora,
tem essa questão de liquidez. Então, se eu sou investidor arrojado, mas eu preciso de liquidez, eu posso comprar ou tem uma possível necessidade de uma liquidez futura. Uhum. Eu posso entrar daqui 6 meses, eu posso entrar num título de 3 anos? Como que isso funciona? Eu consigo sair antecipadamente de um título bancário ou fico preso ao vencimento dele? Tá. Isso aqui Ótima não estava no pergunta. script, tá, pessoal? Então eu já apertei o Lucas aqui. Não, mas é excelente essa pergunta, porque a gente vê no nosso dia a dia, né, Aham. Marcelo? Bom, vamos lá. Primeiro, você tem títulos que, CDBs, geralmente, né? Eles já oferecem essa liquidez diária. Então, alguns CDBs, não são todos os CDBs, tá? Vamos lá. Existem CDBs que oferecem liquidez diária, o que significa que tem alguns que são mais a longo prazo. Esses papéis, você consegue aplicar e você sabe que todos os dias você pode resgatar. Existem também, Marcelo, os títulos CDB, LCI, LCA, LF, que são de longo prazo, né? Ou seja, apliquei hoje e vou ficar ali 2 anos na aplicação. Beleza. Teoria você precisa carregar até o final. Existe o meio termo, e aqui eu vou chegar em 2 meio termos, tá? Você tem, por exemplo, algumas LCI e LCAs, que você tem um prazo de vencimento de 2 anos, mas já na contratação você sabe que após 9 meses, 12 meses, você pode resgatar e ele tem liquidez. Ou seja, o vencimento é diferente da carência. O vencimento é a carência é no meio do caminho, algum lugar no meio do Só um caminho. ganchinho. Pessoal, para quem é muito iniciante em renda fixa, LCIs, LCAs, letras financeiras, CDBs, são tipos de títulos bancários, tá bom? Sim. Só um ganchinho. Desculpa quebrar teu raciocínio. Imagina, é importante, inclusive, para o investidor que está na ponta ali tentando Aham. conseguir acompanhar. Ou seja, você tem esse meio termo. Agora, existe a possibilidade de saída antecipada desses títulos, Marcelo. Aí a gente começa a falar da tal da marcação ao mercado, que nós citamos sobre Tesouro Direto em um outro momento, aqui em um outro vídeo, que o investidor consegue sair, mas aquela taxa que ele havia contratado já começa a ficar em dúvida. Entendi. Para o lado positivo ou negativo. Ele pode sair antecipadamente e ter um ágio no papel ou um deságio. Aí vai depender das condições de mercado, não sei se vale a pena a gente Normalmente confundir o deságio. investidor aqui com relação a isso. Mas quando são títulos bancários, normalmente deságio, né, Lucas? Depende. Nos pós-fixados. Exato, nos pós-fixados sim. Tá, Nos pré-fixados e IPCA+, aí depende. Assiste o vídeo passado, que você vai ter mais informações sobre marcação a mercado, como que você pode ganhar, né, com o mercado, com a marcação a mercado. Bacana. Sim. Vamos lá. Deixa eu voltar um ponto, Marcelo. Eu sei que é você que está na questão aqui de fazer as perguntas, mas eu acho que é legal a gente... esse passo atrás que você deu foi muito importante, de explicar para o investidor, né? A gente tem CDB, LCI e LCA como os principais papéis bancários de renda fixa bancária. Quando você empresta dinheiro para o banco, através de um CDB, de uma LCI ou uma LCA, você está dando, de alguma maneira, um destino. Ou seja, o banco, quando ele capta dinheiro através de uma LCI, significa que dinheiro que ele tiver oriundo dessa aplicação, ele precisa destinar para financiamento imobiliário. Por isso que ele é isento de imposto de renda, porque o governo incentiva que os bancos financiem o setor imobiliário, dado que tem uma importância na economia, no nosso PIB. Mesma coisa para as LCAs, mas aí voltada para o agronegócio. Então, por isso que a gente tem essa sopa de letrinhas. Certificado de depósito bancário, letra de crédito do agronegócio, letra de crédito imobiliário. Troquei a ordem aqui, mas enfim. É isso, tá? Esse passo atrás foi importante, eu quis frisar. Bacana, não, bora lá. Estamos, então, entrando... Vamos fazer um resuminho que eu acho que é bacana, tá? Então, assim, um breve resumo aqui. O que são títulos bancários? Títulos de dívida, você empresta dinheiro para um banco. O banco deve para você a uma renda fixa, tá? E aí que a gente vai entrar. Para quem são os títulos bancários? Para todos os tipos de investidores, né? A gente tem de todos os vencimentos e a gente tem diversos tipos também de títulos, né, Lucas? Bom, é sem segredo, né? Hoje a gente tem pré-fixado, pós-fixado e PCA+. Também já falamos um pouquinho disso no vídeo passado. Se você não assistiu, corre nos outros vídeos depois, que esse acabar para assistir também. Mas fala brevemente, Lucas, quando que a gente busca um título IPCA+, quando que a gente busca um título pré-fixado e quando que a gente busca um pós-fixado, e já vou fazer um gancho aqui, tá? E por que quando a gente é um investidor mais conservador e a gente quer buscar uma rentabilidade ali acima do índice de referência, né, por que é mais adequado a gente
buscar os pós-fixados nesse sentido? Tá. Bom, o pós-fixado ele vai acompanhar a taxa Selic CDI. No caso de títulos bancários, ele sempre vai estar atrelado ao CDI, mas como a gente já falou em outro momento, CDI e taxa Selic são taxas irmãs, elas caminham junto. A taxa Selic, ela tem uma função muito importante para a economia, que é a de atuar na política monetária. Quando você tem uma inflação mais alta, geralmente o que o Banco Central deveria fazer é subir a taxa Selic também. E inverso, a mesma coisa. Quando você tem uma inflação mais baixa, o Banco Central baixa a taxa Selic. Ou seja, no longo prazo existe uma tendência de que você vai ter a inflação corrigida, dado esses movimentos do Banco Central, se ele estiver atuando de fato na questão da política monetária, sem interferência política. Isso tudo é muito importante. É o que a gente tem visto, pelo menos, nos últimos anos no Brasil, né, Marcelo? Beleza. Então, o pós-fixado você tem uma segurança maior, por isso, você está ali aderente à taxa Selic, que é o nosso índice de referência da renda fixa do mercado. Pré-fixado é quando você quer travar uma taxa já sabendo qual vai ser o seu retorno. Então, se você trava uma taxa, para falar números redondos aqui, a 10% ao ano, você sabe que daqui a um ano você vai ter 10% daquilo que você aplicou 100 mil, vai ter 110, de maneira grosseira, claro, tem que ver se é um título isento ou imposto, mas só para facilitar o exemplo. E os IPCA+, é quando você quer travar o retorno acima da inflação. Seja lá qual for a taxa Selic, seja lá qual for o meu rendimento total lá na frente, eu quero é ganhar da inflação. Porque daí você travou na inflação. A Selic, por mais que exista essa tendência de longo prazo, ela não está indexada na inflação diretamente, quanto que os títulos IPCA+ estão. Tá, legal. Mas daí, mas vou tentar adicionar um pouco na tua resposta. Lógico. Por que eu acho que depois, então, os mais conservadores devem buscar o pós-fixado e não o IPCA+? Porque pode parecer que é óbvio, né? Então, se na Selic eu posso não ganhar da inflação, por que eu não busco só IPCA+? Tem uma resposta, tá? Caso, né, a gente tenha dificuldades aqui na nossa macroeconomia, no Brasil, e essa taxa Selic ela suba muito, né? Porque a inflação subiu muito, o fiscal desandou, o que a gente vai ter ali? A gente vai ter títulos da inflação, né, IPCA+, pagando, hoje eles estão pagando IPCA mais 7, né, Lucas? IPCA mais 8. Esses títulos eles podem ir para IPCA mais 20, 30. Tá? Travou um juro real muito baixo, né? Travou um juro real muito baixo. De repente você travou um juro real muito baixo. A gente não acha que é o caso de hoje, mas poderia acontecer. De repente, né? Por isso que quando a gente está falando de conservadorismo, a gente tem que pensar em todos os outputs. Exato. E de repente, às vezes você pegar um pré-fixado a 14% e a inflação tá 20%. Tá? Enfim, então o pós-fixado, se você acredita que o governo, que o Banco Central vai defender, Banco Central vai defender o teu poder de compra, né? Que essa é uma das prerrogativas do Banco Central, os conservadores eles deveriam buscar mais investimentos em pós-fixados. Agora, lembrando, se você é um ultraconservador, você também tem que ter um pouquinho de IPCA, um pouquinho, de repente, de pré-fixado ou de algum outro tipo de investimento que vai te dar um outro tipo de risco, né? Porque a gente está falando aqui de composição de risco, né, Lucas? Então, o IPCA+, apesar de ser tudo renda fixa, o IPCA+, tem um risco, o pré-fixado tem outro e está no Selic tem outro, né? Lembrando que está na Selic, às vezes pode ter sim um risco. Sim. Lembrando em 2020, né, onde a taxa Selic caiu para 2%, quem estava ali, mas eu tinha uma baita taxa de CDI, eu tinha um baita CDB, pagando 130%. 130 de 2 não é nada. Né? Enfim, então eu acho que fica esse recado aí, um pouco de uma visão do porquê, né? Mas se eu sou conservador, eu não deveria estar pré-fixado, né? Ou garantir que eu vou ganhar da inflação, né? Nunca, né? Bem sempre é assim. De novo, um país com um banco central sério, eu acredito que seja o melhor caminho. Concordo com você, Marcelo. Beleza, bora lá, Lucão. Cara, então, vamos falar um pouco de riscos. Eu acho que já indexar aqui a pergunta com mitigação de risco, que eu acho que entra o FGC aí no meio. Explica, então, o que são riscos nesses títulos e como que o FGC ajuda a mitigar o risco, não zerar ele, né, Lucas? E um pouco da dinâmica também do FGC, acho que é importante, tá? Como que funciona o FGC? Até 250 mil? Posso ter 250 mil em cada banco?
Eu posso ter vários títulos de 250 mil de um banco só? Como é que funciona isso? Bom, beleza, vamos lá. A gente tem diversos tipos de risco diferente no mercado, né, Marcelo? Uhum, Vou falar os 3 principais riscos, né? uhum, Então, um risco vai afetar a sua liquidez, esse é um tipo de risco. uhum. O outro risco vai afetar a segurança do seu investimento. E o outro risco ele vai afetar a rentabilidade do seu investimento. Estou usando essa tríade porque é a tríade que a gente sempre fala dos investimentos, né, Marcelo? E basicamente o que nós temos então? Risco de liquidez num bancário. A gente já falou de 2 deles, né? Sim. Vou recapitulá-los aqui, tá? Risco de liquidez no bancário. Fiz uma alocação de longo prazo com uma carência maior. Eu tenho um risco de precisar desse recurso antes e ter que fazer uma venda no secundário Tomar um desconto. e tomar um desconto ali no resgate antecipado. Esse é um risco número 1, tá? Por isso que é importante modelar a sua reserva de emergência, de oportunidade, antes de colocar um título de longo prazo, mesmo que você tenha a possibilidade de saída no secundário, o ideal é que você tenha títulos de liquidez para usar de liquidez, e não os títulos de longo prazo. Ok, número 1. Eu vou adiantar o número 3, que eu quero deixar o 2 para o final, que eu acho que é o mais interessante para a nossa conversa aqui. Tá. Risco da rentabilidade. Você pode escolher o indexador errado para o momento errado. Acabamos de citar. É exatamente o que nós falamos agora. Eu posso escolher um pré-fixado achando que é uma boa ideia em um bom momento e errar esse timing. Posso escolher um IPCA+, e errar esse timing. A chance de você errar o timing no pós-fixado é menor, mas eventualmente poderia ter sido interessante você ter um dos outros ao invés só do pós-fixado. Então, esse é um risco da rentabilidade. Agora, o risco número 3, esse é o que a gente tem que tomar mais cuidado, é o risco de crédito. Lembra que a gente acabou de falar, né, no começo do vídeo, que você está emprestando dinheiro para um banco? Quando você empresta dinheiro para alguém, qual que é o risco, Marcelo? Tomar o famoso calote. Uhum. Então, esse é o risco, um dos riscos principais aqui dos 3, eu diria que para a nossa conversa ele é o principal. Ou seja, o que você pode fazer? Primeiro, analisar a instituição que você está alocando, fazer uma diligência ali de, poxa, será que é um banco sólido? Vale a pena eu colocar uma exposição grande do meu recurso ou não? Ou utilizar de uma ferramenta que nós temos no mercado, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito, o famoso FGC, para fazer a sua alocação dentro dos limites do FGC, que são R$250 mil por instituição, limitado a 1 milhão por CPF. Ou seja, pessoal, se você tem ali a alocação de renda fixa bancária, exemplo, R$300 mil em um banco XYZ, e ele tem um problema de solvência, tem um problema de crédito, um problema de calote, o Fundo Garantidor de Crédito ele vai te cobrir até R$250 mil. Legal, e se eu tivesse dividido esses 300 mil em 2 alocações diferentes e os 2 tivessem tido problema, o Fundo Garantidor de Crédito teria te cobrido, teria coberto a sua operação. Importante nós dizermos que o Fundo Garantidor de Crédito ele foi criado para risco de solvência de bancos menores. Então aqui a gente tem que, quando a gente fala de banco grande, aí nós estamos olhando muito mais a segurança deles do que o Fundo Garantidor de Crédito. Tá? Um bancão, ele tem muito mais recursos ali sendo alocados do que o próprio Fundo Garantidor de Crédito. O bancão ele tem que ser socorrido basicamente pelo governo, né, Lucas? Não vai ter jeito. Ou por um outro grande banco, né? Exato. Importante dizer, pessoal, assim, né, minha opinião, se você tiver uma opinião diferente disso, fica à vontade, os grandes bancos brasileiros, a que tudo indica no momento, são sólidos. Então, poxa, não tem fundo garantidor de crédito suficiente para eles, risco zero não existe em nada, mas, de modo geral, a gente tem um sistema financeiro hoje saudável, onde as alocações mais arriscadas, em teoria, o Fundo Garantidor de Crédito deveria conseguir cobrir. Risco zero, nada, tá, gente? Então, vamos sempre partir que risco baixo existe. Risco zero não existe em nada, tá? Mas, via de regra, o Fundo Garantidor de Crédito ele tem ali um saldo suficiente para cobrir problemas em bancos pequenos. Em bancos grandes, a gente precisa analisar a qualidade ali dos emissores. Show de bola, Lucão. Cara, o que eu tenho para adicionar nisso tudo aí, nessa sopinha de informações, é que o risco, de novo, de crédito ele existe, né? O FGC ele é limitado, então ele tem hoje metade do patrimônio que ele tem coberto, e lembrando que esse patrimônio também da FGC ele
está sujeita à liquidez. Sim. Então, nas últimas vezes, eu acho que de curto prazo, ele tem dinheiro para suprir, eu acho que 7, 8%. A última vez que eu olhei, tá? No curto prazo, 7, 8% do que ele está segurando. Então, muita cautela, tá? Ao escolherem sempre o título bancário. A gente falou isso antes de começar, né, o nosso programa. Escolher o título bancário pela rentabilidade, porque vai ter título bancário aí pagando 150% do DI, tá? E se você tiver expondo todo o seu dinheiro, pode acontecer, de novo, a gente falou que hoje o Brasil é um país sólido, mas numa grande crise, o FGC ele vai ruir, tá? Ele vai ter que ter algum tipo de atenção também do governo, não sei o que vai acontecer, ninguém sabe o que vai acontecer, quem que vai jogar a boia para quem, né? Mas muita cautela, então, ao buscarem os títulos mais arriscados. Aqui dentro de casa, dificilmente a gente investe em uma emissão tão pequena que esse emissor não tem rating, né? Salvo exceções, assim, minúsculas. Então, assim, se não tem rating, quer dizer que aquela... E o rating é o quê, né, Lucas? Falando de risco aqui. O rating é a nota de risco que aquele emissor tem, que aquele banco que você está emprestando dinheiro, ele tem. Uma nota de uma avaliação que foi feita. Será que ele é um bom pagador? Essa nota, ela fala se esse banco é um bom pagador ou não. E tem alguns bancos que eles são tão pequenos, algumas financeiras que são tão pequenas que nem tamanho de contratar um avaliador de risco ele teve, tá? Aquela operação teve. Então, muito cuidado excepcionalmente nesses casos aí. Perfeito. Perfeito? E, cara, vamos fechar aqui com chave de ouro, falamos de risco e, lógico, né? Vamos falar como que a gente coloca dinheiro, então, num negócio desse, como que eu monto uma carteira de renda fixa de títulos bancários. Tem o FGC, então provavelmente uma carteira de 100 mil eu posso ter algumas jogadas mais arrojadas, tá? Uma carteira de 1 milhão, já tenho que ter o quê? Ali uns 5 emissores, Lucas, de 200 mil para estar compondo esse 1 milhão. Exato, porque uma coisa que as pessoas esquecem, milhões. Marcelo, você falou dos 5 emissores de 200 mil, aí o cara vai lá e fala, o FGC cobra até 250 mil, beleza. Aí o cara vai e aplica no investidor e coloca 250. Pô, esse dinheiro não vai render mais? A 14% ao ano. Ele não vai render? Então em algum momento ele vai virar... A 14% ao ano por 7 anos. Ele vai virar 270, 300, aí daqui um ano você tem... Daqui um ano você tem um saldo grande, se dá um problema, você deixou toda a rentabilidade para trás. Então, pô, perdeu o custo de oportunidade. Eu falei porque teve um título exatamente desse ano passado, aí, alguns dias atrás. Eu fiz essa conta, 14% ao ano, 7 anos, 5 anos, pô, você dobra o seu patrimônio. Então você tem que modelar muito bem o que você está aportando ali. E na renda fixa você consegue ter uma previsibilidade um pouco maior de quanto vai ser a rentabilidade. Então, poxa, vamos modelar essa alocação. Então vamos lá, 100 mil, 1 milhão e 5 milhões, qual que é a diferença de alocação mais ou menos? Monta aí, tá? Um perfil conservador para nós. Beleza. Bom, perfil conservador, a gente não deveria colocar nenhum título, vamos dizer assim, junk, né? De financeira podre. Sem rating. Exato, sem rating. A gente pode pegar, sim, algum rating B, tá, ok, tranquilo, dentro do FGC. O banco original, um pouquinho de banco master. Sim, mas ok, dá pra gente pensar em colocar na carteira, assim, fazendo pensando que esse investidor tem liquidez já na carteira, né, Lucas? Lógico, aqui a gente está considerando a carteira de título bancário dele. Sim, perfeito. Liquidez é... Prerrogativa. Exato. Bom, então, com 100 mil a gente consegue ter papéis pagando um pouquinho mais, porque a gente está dentro do limite do FGC, dá para pulverizar isso também e ficar bem tranquilo. Com 1 milhão, a gente vai ter que ter uma diligência um pouco maior, porque é mais difícil você achar 5 papéis com baita taxa que fique dentro do limite do FGC. Então aqui a gente vai ter que ter papéis também de bom rating, que tem uma baita taxa. Então aí, assim, às vezes você tem uma LCI, por exemplo, que está com uma taxa alta, interessante, as outras 4 você vai acabar pegando uma taxa um pouco mais baixa, porque você está optando por ter qualidade na sua carteira. Né? Em resumo, a gente vai, alguns títulos, uma parte da carteira a gente vai buscar um pouco mais de rentabilidade, dar uma arriscadinha, só que grande parte da carteira a gente vai abrir mão de rentabilidade e vai buscar os bancos AAAs, né, Lucas, que a gente fala. Os A, né? Grau de investimento. Ok, mas a gente consegue fazer uma diversificação mais razoável, porque ainda conseguimos manter a carteira dentro do FGC, a carteira como um todo, né? 1 milhão por CPF, não passar de 250
por instituição, então aloca um pouco menos, 180, 200, 220, beleza. Com 5 emissores. Exato, 5 emissores. Alguns emissores de bom rating, um pouquinho mais arriscado. Sim, dá para fazer uma composição. Bastante pós-fixado. Bastante É o pós-fixado. que a gente vem falando aqui durante o vídeo, né? Exato. Você mencionou uma carteira de 5 milhões? A gente gosta, a gente não busca também, acho que isso é só um ganchinho, né? Mas a próxima é 5. Mas um ganchinho, a gente não busca também vencimentos muito longos, porque 3 anos você já fica tanto tempo sem seu dinheiro, e a gente vê, né, Lucas, que quanto de rentabilidade você ganha a cada ano que passa depois de 3 anos é muito menor do que os anos que você vai pegando ali até o 3, né? Então, em resumo, de repente a gente pega 1% do DI por um vencimento de 3 anos e um de liquidez diária. Eu estou pegando 3% do DI, né, por ano, ou não, 1% do DI por ano, né? Estou pegando 3% a mais do DI naquele título pós-fixado. Depois de 3 anos, eu vou ganhando 0,5, 0,4, 0,3 por ano de vencimento. Então, vai ficando mais ineficiente esse investimento. Né? Sim. 5 milhões. 5 milhões. Bom, aqui a gente precisa fazer um olhar para a qualidade quase que 100%, né? Então, beleza, vamos arriscar um pouco mais em alguns papéis dentro desse 1 milhão, mas aí você tem 4 milhões para alocar fora do FGC que você vai precisar olhar para a qualidade. Aí aqui, o que nós precisamos fazer, né? Olhando dentro do nosso chapéu aqui, do nosso hub. Você vai olhar papéis como BTG, como Bradesco, que está dentro do nosso hub de soluções aqui também. Ágora, através da Ágora, né? Através da Ágora, exatamente. Nós vimos, por exemplo, né, o próprio BTG estava lançando algumas letras imobiliárias da Caixa, que seria muito interessante também pensar para esse investidor com patrimônio maior. Eu não descartaria também, eu sei que o assunto aqui é título bancário, Marcelo, mas, pô, vale a pena ter um Tesouro Selic também nessa carteira, né? Vale. 1 milhão, né, Lucas? Aliás, 5 5 milhões, exato. Vale a pena. Uma liquidez, né? De alguma Exato. maneira, uma Utilizar, liquidez. por exemplo, a liquidez através de um Tesouro Selic e fazer uma diversificação ali em LCI e LCA. De repente, se eu for pesar mais de 1 milhão fora dos bancões, né, eu buscar, de novo, emissores AAA, né? Então, sei lá, hoje a gente tem Banco ABC, Rabobank, Bank of China, NBC, que é um banco, acho que do Paraguai, se eu não me engano, enfim, com presença global. Então a gente tem bons, né, vira e mexe, vai aparecendo bons emissores AAAs, onde a gente pode sim também adicionar ali, não vai ficar refém de ter 1 milhão só, fora dos bancões e o resto dos bancões. Não, a gente consegue uma diversificação. Sim. Inclusive vão entrar ali fundos de crédito. Nesse Exato. caso aí já crédito estruturado. Exato. Sim. Tem fundo de crédito 360 dias. Então, fugimos aqui do assunto do título bancário, mas porque a gente está falando de alocação. Né? Como que a gente mas aí compõe uma sempre carteira? com uma palavrinha-chave nessa conversa, né? Qualidade. Falando de renda fixa. Pô, o cara quer ser arrojado, quer ter uma carteira de ações, é outra conversa, outro papo. Muito dinheiro, né, Lucas? Mas pensando que, de novo, fixa, 5 milhões é todo o dinheiro que aquele investidor tem para colocar em títulos bancários, né? Não que é um investidor que tem 100 milhões em outro lugar e vai colocar 5 milhões provavelmente esse daí ele pulveriza, né? Bastante, toma bastante risco, mas de uma forma mais pulverizada. Tá? Perfeito. Perfeito, Lucas? É isso. É isso? Bom, passamos aqui que são os títulos bancários, né? Para quem são, falando de horizonte, de risco de liquidez, de rating, dos tipos de título, IPCA+, pré-fixado, pós-fixado. Então, se você chegou até aqui, não esquece de deixar a tua inscrição no nosso canal, compartilhe esse conteúdo com quem você acha que precisa aprender mais sobre o título bancário, que está ali preso na poupança ou na liquidez diária. Eu acho que esse vídeo agrega muito nesse sentido. Deixa teu like, né? E é isso. Até o próximo vídeo. Tem algum recado, Lucão? Acho que é isso. Falamos bastante aqui. A ideia foi trazer bastante conteúdo de qualidade para vocês. Entender que, sim, renda fixa também tem suas particularidades, que nós olhamos muito para isso, né, Marcelo? É isso aí. Um abraço, pessoal. E otimize seus investimentos. Tchau.